Hoje nós vamos aplicar tudo que a gente viu nas 4 aulas. Tipo um caramelo. Bonito. Eu faço uma vez no mês. Fica feio, né? Aqui. Crescendo. Que fica De espação. mais espação. Aí dá pra receber mais da não. E assim não, assim. Por isso que eu tiro. Apesar que isso aqui não é gel. É porque eu só pinto gel. Eu pintava de gel. Mas tava ficando mais caro. Deixa assim, Eu não ia nem fazer, cara. Mentira. Eu fui no salão pra tirar. Mentira. Eu ia tirando do aniversário. Mas o cara ficou falando, não, só aniversário você vai fazer. Eu vou ver. ela, cara, pai. Pode fazer, cara, pai. Logo
tenho deixado de tirar. Eu também estava pensando em tirar. Começar a comprar as coisas tudo da onda. Eu vou tirar e vou ficar fazendo só o feijão normal. Não é que não tem nada. Não tem nada. Umas duas, três senhorinhas que é bem antiga dela, tipo assim, faz mais de 5 anos, 10 anos. Ela só faz essas linhas aqui, né? A agenda dela é toda preenchida, essas linhas aqui. Aí a manutenção, a coisa, ela é cheia. Eu não vou deixar a minha vaga, tipo assim, eu vou continuar fazendo, mas só unha não, porque é horas, 2 horas. Minha unha assim, você vai fazer. Vou ver com ela. Começar a comprar as coisas lá, e começar a obra lá, aí desastre. Que palavra, eu só fiz isso mesmo para não deixar. Eu vou tirar. Né? Bom dia. Eu olhei assim e falei, é que não? Não, e eu Patrícia que foi, acho que todo mundo combinou. De novo. Já são Não é 9h30, possível. tem que começar. Tudo bom, menina? O pessoal tá de ressaca de ontem, festa, não é? Deve ser combinado. Foram pra praia em geral. Tudo bem, amiga. Tudo bem. Eu tô subindo aí, né? Silenciou. Poxa, não é. Até o André que chega cedo não tá aí, né, gente? O André que chega cedo. O Flamengo nem jogou ontem. Hã? O Flamengo nem jogou ontem. Pois é. E o André também nem bebe. É, André. Ele gosta, né? Vai contar aquele dia de. Então, olha só, o que eu fiz hoje? Eu separei 2 etapas para a aula. Primeira etapa, nós vamos estudar todos, vamos fazer todos aqueles tempos que a gente foi fazendo ao longo das quatro aulas. Depois eu vou complicar mais um pouquinho colocando aquelas orações coordenadas e subordinadas no meio. Então primeiro a gente vai fazer a parte mais fácil,
Depois eu dei um outro grupo de exercícios aí, a gente vai complicando mais um pouquinho. A Mônica está perguntando se eu vou pro curso. Eu já estou aqui. Ué? Nossa, essa perdeu a hora mesmo. Entendeu? Vai pegar 9 horas. Então vamos lá, vamos começar. E aí o pessoal, quando vai chegando, vai pegando no meio do caminho. Eu tenho depois essa folhinha, eu vou dar para vocês, mas eu não estou dando de propósito, que é para a gente poder fazer junto, pensar, para vocês não ficarem preocupados ainda. Dizer que dia, né? 20. Hoje é 20. Hoje é minha hora da tarde aí. Graças a Deus foi pela manhã. Eu prefiro dar de manhã do que à tarde. Já tarde dá um sol, né? Então olha lá. Vamos começar por partes. Como é que a gente aprendeu a fazer a análise sintática desses períodos aí? Eu vou fazer tudo, para a gente esgotar tudo que a gente aprendeu. Vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que descobrir é o quê? Lembra que eu coloquei o primeiro passo. Então vamos lá, de novo. Vamos relembrar. O passo número 1 é verbo. Beleza. Então, passo número 1, verbo. Cadê eles? Ou ele, não sei. Andava. Então, ó, já achei um aqui. Encontrava. Já achei outro aqui. Encontrado. Beleza. Segunda pergunta, a segunda coisa que a gente tem que fazer é procurar separar o sujeito do predicado. Para isso, a gente tem aquelas famosas perguntinhas, né? Quem ou e o que. Então, o passo número 2 é falar do quem. O quem vai me dar o sujeito e o que vai me dar o predicado. Número 2. Então, eu vou colocar assim, ó, quem andava triste? Ele. Então, ele, ó, ele já descobri que é o meu sujeito. Se ele é o sujeito, todo o restante é o predicado. Esse aqui é o meu verbo. Bom dia. Olá, bom dia. Então, se eu tenho o andava triste, ó, ele andava triste, então, e aqui? Eu começo o porquê, e nós vimos que o porquê, qual é a classe gramatical do porquê? O porquê é uma conjunção, ele serve para ligar, né? Porque separado é um pronome, porque junto é uma conjunção. Então, a gente já sabe que aqui, ó, tem uma separação. Certo? Se o verbo ficou para os dois lados, é porque está correta a separação. Então, aqui, ó, eu tenho uma e aqui começa a outra. Então, essa aqui eu vou chamar de oração número 1, essa aqui eu vou chamar de oração número 2. Já analisei a primeira, eu achei o sujeito predicado. Vamos tentar na segunda para poder já descobrir o sujeito predicado. Ele andava triste porque não encontrava a companheira. Então vamos lá. Não encontrava. Quem não encontrava? Ele. Mas o ele está ali? Não. Então que tipo de sujeito é aquele ali? Sujeito oculto. Então, esse sujeito é o chamado sujeito oculto, desidencial. Então, o sujeito está aqui, oculto. Se o sujeito está oculto, pessoal, não tem que sublinhar nada a respeito do sujeito. Tudo é predicado. Tudo é predicado. Se tudo é predicado, o verbo, que indica ação, é o núcleo do predicado. Então, a parte principal de encontrar o sujeito predicado eu já encontrei. Agora vamos para o restante. Vamos analisar caso a caso. Primeiro a gente analisa o sujeito, depois a gente analisa o predicado. Nessa segunda oração, eu nem preciso analisar o sujeito, porque eu já classifiquei ele aqui e acabou. Não tem mais nada que eu preciso fazer com ele. Ele é oculto e pronto. Mas agora, no primeiro eu preciso. O sujeito é o ele. Que tipo de sujeito é o ele? Sim. Exatamente. Sujeito simples só tem um núcleo. Esse aí, quando é uma palavra sozinha, ele é mais fácil. Ele só tem aqui, então,
eu digo que esse sujeito aqui ele é simples. Sujeito simples. Ele andava triste. Agora vamos lá. Vamos analisar o verbo andava. Nesse caso aí, a gente viu que alguns verbos eles têm significados diferentes. E aí a gente tem que analisar ele de acordo com o significado que ele possui. Se eu falo assim, ó, ele andava triste. Esse andava é no sentido concreto ou no sentido abstrato? Abstrato, né? Significa o quê? Ele estava triste. Então vamos lá. O verbo andava, ele tem dupla regência. Por quê? Se ele for um verbo abstrato, como a gente está vendo aqui no sentido de estava, ele é um verbo de ligação. Se ele for um verbo no sentido de caminhar, de andar mesmo ali, ele é intransitivo. Então, nesse caso, como ele tem o sentido de estava, de andava, ele é um verbo de ligação. Aí você vai perguntar assim, mas quando que eu sei isso para eu poder confundir? Tem uma dicasinha. Quando ele vier, logo depois dele vier um adjetivo, significa que ele é um verbo de ligação. Então aqui, ó, triste não é adjetivo? Então ele é verbo de ligação. Tá? Aí dá a palavra que vem depois dele te dá uma dica se ele é ou não. Porque, por exemplo, o caminhava, normalmente, ou ele vai estar sozinho, sem nada, né? Ele caminhava, e aí não tem nada, ele é intransitivo, ou então, provavelmente, vai indicar o lugar onde ele estava. Aí será uma adjunto adverbial de lugar que nada tem a ver com o verbo. Ele é só, né, como nós vimos, ele é um termo acessório. Ele está ali só para complementar uma informação, mas a informação não depende dele. Então aqui, não é o caso aqui. Aqui você tem um adjetivo. Se você tem um adjetivo, você tem o sujeito, verbo de ligação. Logo, esse adjetivo, qual é a função dele? Sujeito, verbo de ligação. O adjetivo é o quê? Predicativo do sujeito. Vamos lá. Então vamos relembrar isso aqui, ó. Predicativo do sujeito é a palavra que dá qualidade ao sujeito ligada pelo verbo. Aí a gente até fez isso na aula. A gente fez uma coisa seguinte, ó. Se a gente tirar o verbo, ele não precisa dele, ó. Ele triste. Ou seja, eu tenho o significado permanece o mesmo. Quando o verbo é de ligação, se você tirar o verbo, o adjetivo ele consegue se ligar direto ao sujeito. Então é o que está acontecendo aqui. Se eu disser para você assim, ó, ele triste, é informação. Cara, ontem eu dei uma aula à noite que eu lembrei de vocês. Só que a gente vai chegar muito, não importa muito chegar lá, que fala de coesão e coerência. Na verdade, é onde você usa isso aqui. Elementos de coesão. Por exemplo, você pode... o porquê. Só para vocês entenderem. O porquê, ele é um elemento de coesão. Ele está ligando as duas orações, estabelecendo uma relação entre elas. E a coerência é se as palavras fazem sentido. Porque teve um exercício ontem, que o exercício era todo separado por vírgulas. A gente conseguia estabelecer comunicação de boa. Então era coerente. Mas era coeso? Não tinha os conectivos. Então, ou seja, um texto ele pode ser coeso, né? E incoerente. Ele pode ser coerente e não coeso. Ou seja, uma coisa não está atrelada na outra, embora alguns professores erroneamente indicam que todo texto coeso é coerente, ou não é não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Por exemplo, aqui, se eu tirasse um andava, ele teria coerência? Teria. Ele triste, eu ia entender. Mas ele era coeso? Não. Ele era igual a gente fala assim, ó, mim gosta de alguma coisa, não é isso? Ele é coerente? É. Você consegue entender. Quando a criança fala, por exemplo, ela não articula, ela não é coesa, mas ela é coerente. E aí, então você entende. Só que está faltando, você percebe que está faltando alguma coisa ali. O que está faltando aquilo ali? É a coesão. A coesão pertence à linguagem formal. E como nós estamos falando de linguagem formal, ela tem que ter coesão. Esses são os elementos da coesão. Porque olha só, eu sempre falo isso quando eu estou dando aula na escola, mas para vocês entenderem. Todos nós aqui somos falantes de língua portuguesa. A gente não vai para a escola, a gente não vem para o curso para aprender a falar a língua portuguesa. Nós somos falantes. Nós viemos para aprender a variante formal. Que é difícil. Exatamente.
E por que ela é difícil? Porque o estrangeiro, ele tem menos problema com ela do que nós. Porque nós já estamos habituados a utilizá-la de uma outra maneira. Sim. Que é a maneira informal. Então, quando você... É igual quando o cara está aprendendo a dirigir. O cara que já dirige sem carteira, quando ele vai para tirar a escola, ele tem um monte de dificuldade, porque ele está cheio de vício. Ele está cheio de vício. E aí ele começa a fazer coisas que não pode fazer. Mas eu sempre fiz isso. Aí fez, mas não pode. Né? Por exemplo, quando você entra numa curva, você solta o volante com a mão só. Eu faço isso o tempo inteiro. Né? Você entrou numa curva, deixa o volante deslizando. É até gostosinho assim, vai deslizando. Quando você vai fazer isso na autoescola, tu perde ponto. Tu tem que trazer o volante com as duas mãos. E eu nunca consigo fazer isso. Mas assim, aí é isso que a gente está dizendo. O cara que não dirige, ele nem vai questionar isso. Ele vai olhar e pronto. A gente que dirige já vai ter uma outra noção. A minha esposa tirou ela não me deixou, não gostava que eu explicasse, aí ela foi tirar a carteira. Aí tem o negócio da baliza, né? Ela foi, passou, beleza. Aí, quando chegou na hora de estacionar o carro de verdade, não conseguiu estacionar. Aí eu falei assim, então agora compra uma baliza, coloca na mala do carro, quando tu chegar lá, tu coloca a baliza, vai você na cidade, para pra estacionar, põe a baliza e coloca. Porque na verdade aquilo ali não te ensina a estacionar. Não te ensina. Eu fiquei ali 5 minutos ali pra botar. Porque eu consigo estacionar assim, se não tiver carro nenhum. Ela também é assim. Ela também é assim. Eu não uso aquilo que a gente fez lá na baliza, não. E não dá, porque a referência não existe. A referência da baliza só existe porque botaram 3 coisinhas lá. Se tu não tiver aquela referência, vai colocar aqui no colo. Mas tem um macete, tá? Depois eu te ensino como é que é o macete. Tu pega o espelho do lado do carona, vira ele pra baixo. Vira ele pra baixo, pra você conseguir ver. A aula nem é de. Vira pra baixo, você consegue ver o pneu traseiro. Aí tu consegue estacionar. Coloca onde tu quiser. Não é. Tipo assim, não é. É meio que você tá burlando as coisas. Tanto é que quando você. É que a gente não percebe isso, mas o fiscal, por exemplo, quando você vai tirar a carteira, quando ele entra no carro, a primeira coisa que ele faz é mexer no espelho do lado dele. Porque é pra tu não fazer. É porque tem gente que é esperto, o cara já dirige, o que ele faz? Ele já leva o carro com um negócio bonitinho. É o jeito mais fácil que tem. Por exemplo, eu não sei dar ré olhando pra trás. Não consigo. Se eu olhar pra trás, eu me perco. Aí o que eu faço? Eu só dou ré olhando os dois retrovisores e o de trás. Aí eu consigo. Então, assim, cada um desenvolve uma técnica diferente. Meu pai, por exemplo, só dá ré olhando pra trás. Eu não consigo. Aí agora o pessoal fala que é obrigatório. Na minha época não era. Agora o pessoal fala que é obrigatório olhar pra trás quando dá ré. Se fosse, eu tava perdido. Porque na minha época não podia. Era o contrário. Você tinha que dar ré sem olhar pra trás. Mas a ré tu coloca a câmera de carro. O da minha esposa eu coloquei uma câmera. Ela já tinha, né? Uma câmera lá de ré. Aí melhora. Mas estacionar... Porque assim, pra frente é tranquilo, tu vê. O problema é quando você olha o de lado. Aí você vira, por exemplo, meio fio. Vira o retrovisor assim, tu nunca vai subir no meio fio. Tu vê certinho. Mas por que não pode? Se é um troço que todo carro tem. Tá vendo? Tu olha ali, cara, você coloca... E quanto mais... que tudo é difícil. E quanto maior o carro, pior é pra tu colocar. Domingo passa aquele programa no Autosport. Aí eu fico vendo aqueles carros... Que é... Semana passada passou um que ele identifica ponto cego. Sim. E aí, tipo assim, o carro que você não vê, começa a bipar. Eu falei, gente, é o futuro. E tem um outro agora, tem um que é melhor ainda. Fígado. Você para, tem um que é melhor ainda. Tu para na vaga, certinho, chega assim, tem a vaga aqui. Tu para. Tu aperta um botãozinho assim, a roda faz assim, ó. Ela inclina e o carro entra assim, ó. Esses carros elétricos, então, ele inclina e estaciona sem mexer. Viu o Pose? Esse é o futuro. Do Pose estaciona Tem um carro, eu não sei o nome, tem um carro da Volkswagen que tu para na vaga, tu aperta assim, estacionar.